Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 6. Glória a Jesus. Evangelho de João, no capítulo 6. No versículo 34. Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 34, diz assim a palavra do Senhor. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Ele é o pão da vida. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades, em quem nós podemos confiar, em quem nós podemos crer. Nessa noite que possamos adorar ao Senhor. Essa noite é uma noite de ceia, onde nós vamos renovar a nossa aliança com Deus. Eu te convido nesse momento a abrir o seu coração e de todo o seu coração, prostrado, adorar ao Senhor. Exaltar aquele que é digno de ser adorado. Dizer: Senhor, eis-me aqui para te adorar. Eis-me aqui para sentir a tua presença. Eis-me aqui para te glorificar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, pelo que o Senhor é na minha vida. O Jeová Rafá, o Jeová Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Nesse momento você pode abrir os seus lábios e falar com o Senhor. Pai querido, Pai Santo, nós te louvamos, ó Deus. Engrandecemos o teu nome, declaramos que o Senhor é o nosso Deus. Declaramos que nós te amamos, que não há outro como o Senhor, que tu és o Deus incomparável. Pai, te pedimos, Senhor, receba a nossa adoração. Receba, Jesus, o nosso louvor. Receba, Pai, todos os cânticos que serão entoados aqui nessa noite. E derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós o teu poder. Senhor, não queremos sair daqui, ó Pai, indiferentes. Não queremos sair daqui frios, ó Pai, mas queremos sair daqui transbordando do teu poder, cheios de ti, renovados. Senhor, se alguém entrou aqui nessa noite triste, ó Pai, abatido, ó Pai, que o Senhor venha renovar as forças, que o Senhor possa dar alegria, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, fica à vontade para agir, ó Pai, porque só o Senhor conhece o nosso coração, só o Senhor sabe, ó Deus, das nossas necessidades. Tu és o nosso Deus e nós te louvamos, ó Pai. Tu és maravilhoso. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Jesus. Abra o seu coração para Ele, adore ao Senhor. Aleluia, santo tu és, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, ó Pai. Receba o nosso louvor, Jesus. Aleluia, quão lindo é o teu nome, Senhor. Não há outra além de ti. Você pode abrir os seus lábios e falar com o Senhor. Santo tu és, Jesus. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
Amém. Cumprimente o irmão que está ao seu lado. Amém. Diga para ele boa noite, paz. Que Deus te abençoe. Aleluia. Que o Senhor possa derramar o óleo de alegria em nossas vidas essa noite. Amém. Glória a Deus. Abra o seu coração e exalte o Senhor. Santo tu és, Deus. Santo tu és, Jesus. Possamos viver uma virada em nossas vidas a cada dia, amém? O Senhor, Ele quer mudar a nossa sorte. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Era tristeza assim.
Jesus, feche os seus olhos. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas, é vitória. Mesmo que tudo diga não, o Senhor é aquele que ressuscita os nossos sonhos. É aquele que está conosco. Ainda que tudo esteja dando errado, o Senhor está ao nosso lado. E Ele nos diz: há esperança. Eu estou aqui, não se preocupe. Há esperança. Esse é o nosso Deus. Pressão que
ela vem pela manhã. Você pode crer nessa palavra? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Diga com mais fé, diga mais forte. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto não vem na vista. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto não lhe vem na vista. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se alegre, nada pode tirar o controle do Senhor. Ele tem o controle de tudo. Nada foge das suas mãos. Se alegre no Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Ela virá para aqueles que creem no Senhor. Aleluia. Nos alegramos em Ti, Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. A igreja pode se sentar. Eu convido aqui à frente o componente do Ministério Start. Amém? Glória a Deus. Esse ministério está gerando novos frutos, novos levitas para o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Que Ele venha nos sondar-me e encher-me com o seu Espírito. Amém? Sonda-me, Senhor.
Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus. Vamos aplaudir mais forte aquele que vive e reina para todo sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, estamos animados. Opa, eu ouvi um amém. Estamos animados. Glória a Deus. Nós temos certeza que muito em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Temos certeza disto. O Senhor está voltando para buscar o seu povo. Nós cremos nisto. Amém? Glória a Deus. Fique sobre os seus pés. Fique sobre os seus pés. Eu quero convidá-los a curvar a cabeça. Nós iremos orar ao nosso Deus, falar com Deus neste momento e pedir que o Senhor fale aos nossos corações. Fale aos nossos corações. Senhor, eu te clamo, eu te peço que o Senhor venha agora ocupar este lugar onde eu estou. E que o teu Espírito Santo possa estar passando a mensagem necessária a todos nesta noite. Porque nós temos o desejo ardente de ouvir a tua palavra e ouvir o que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, te engrandecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Poder sentar, poder sentar. Eu vou ler a Bíblia Sagrada, lógico, mas eu quero ler durante toda a mensagem. Nós estaremos lendo a palavra de Deus. Eu gostaria neste momento que você não olhasse para outro lado, desde que venha tirar a sua atenção, mas que todos nós possamos estar voltado a atenção neste momento para o que Deus tem para nos falar. Amém, queridos? Antes da leitura da palavra, eu estava chegando no gabinete. De repente, dois jovens, que não vou citar o nome, a moça estava um pouco à frente, o rapaz estava um pouco atrás, e eu percebi que os dois estavam sorridentes. Muito sorridente. Bispo Luiz, a moça, ela sorria até mais do que o rapaz. Ele também estava sorridente, estava feliz. E de repente me cumprimentaram e disse: apóstolo, nós temos um convite a te fazer. E eu já esperava por este convite, Gilmar. E de repente nós subimos a escadaria do gabinete. Chegando lá, assentados, olharam para mim e disseram: apóstolo, nós viemos te convidar para que o Senhor esteja no nosso casamento. E eu notei, pastor Cláudio, que ela estava radiante. Ela estava radiante. E eu estou acostumado a ver noivas, que eu já fiz muito casamento. Pedi o pastor Marlo que baixe só um pouquinho o fundo. Eu estou acostumado. E eu nunca vi, meu irmão Léo, uma noiva triste. Geralmente as noivas, principalmente, elas parecem ter um brilho diferente. É algo assim que chama a atenção. E quando eles me convidaram, ainda disseram: apóstolo, e queremos que além de estar presente, o senhor possa ser quem vai oficializar este matrimônio, fazer o nosso casamento. Eu quero que você olhe para cá, eu quero ler a palavra, mas antes eu quero te mostrar algo. Eu vou estar ali, em nome de Jesus, realizando este casamento. E eles escolheram um lugar que no momento do casamento vai haver o pôr do sol. E esta noiva está assim orando a Deus, para que no momento do pôr do sol seja o momento
da bênção sobre eles. Mas eu quero neste momento tomar o que eu estou te contando, para te falar algo dentro da Bíblia Sagrada, dentro da palavra. Eu tenho certeza, se porventura esta jovem, que eu não disse o nome, nem vou dizer, se porventura quando ela descer do carro, para entrar, pastora Shirley, neste lugar, ela vai ver os convidados assentados ali, e o desejo desta noiva é quando chegar diante daquele altar bonito e maravilhoso, eu tenho certeza absoluta, Luciano, que a pessoa que ela deseja ver não é o apóstolo Josué. A pessoa que ela deseja ver não é o seu pai e a sua mãe. O desejo desta noiva, Paulino, é encontrar ali a pessoa que ela ama, o seu noivo, aquele com quem ela vai casar. Este é o desejo desta noiva e de todas as noivas. Bispo Luiz, eu tenho certeza, se alguém chegar mesmo com a Bíblia na mão e chegar perto desta noiva e dizer assim: olha, quando você atravessar este corredor, quando você passar por este corredor, você vai encontrar um rapaz inteligente, um rapaz simpático, um rapaz bonito. Porém, este rapaz, ele é o antinoivo. Ele não é o noivo. Você vai ter que encontrar primeiramente com aquele que não é o noivo, para depois você encontrar com o noivo. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu tenho certeza que esta jovem, ela não só vai chorar, vai desistir, porque o desejo ardente é de ver o seu noivo. Eu quero chamar a sua atenção e chamar a atenção dos pastores que estão vendo esta filmagem pela TV Vinho Novo. Você sabe por que a igreja do século 21 entristeceu? Você sabe por que a igreja perdeu a felicidade? Você sabe por que a igreja hoje, ela não é uma igreja mais feliz? Eu vou te mostrar por quê. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, eu encontro esta Bíblia falando a respeito da igreja como noiva de Cristo. Eu encontro a Bíblia Sagrada dizendo que você, eu, nós que somos cristãos, somos servos de Deus, nós somos noiva do Cordeiro. Eu vou repetir, queridos. Na Bíblia Sagrada está bem claro que nós somos noiva do Senhor Jesus Cristo e que nós vamos encontrar com o Senhor. O apóstolo Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, ele falando sobre este encontro, ele olha assim, irmã Adélia, e fala assim: irmãos, consolai-vos uns aos outros, porque nós vamos ao encontro do Senhor nos ares. As lutas que você tem hoje, as batalhas que você tem hoje, tudo isto você não está levando em conta, porque você sabe que você vai ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Ele vai aparecer e você vai subir ao encontro do Senhor, porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. Talvez agora você parou e falou assim: apóstolo, mas eu estava sentado lá no meu sofá, e de repente eu liguei a televisão, e eu vi um rapazinho, um pastor, bem jovem, e ele estava preparando a igreja para passar pela grande tribulação. Apóstolo, ele estava falando sobre o sinal das bestas,
Ele estava falando sobre o anticristo, o antinoivo. E que eu como igreja, nós como igreja, vamos passar pela grande tribulação. Opa, espera aí, não levante do seu lugar. Eu quero te explicar. Talvez você viu essa semana. Talvez você entristeceu. Sabe por que razão você entristeceu? Porque você está lutando até hoje. Paulino, só que eu te conheço servindo a Deus tem 30 anos. Servindo ao Senhor. Você deixou o mundo porque você serve ao Senhor. Nós deixamos o mundo porque servimos ao Senhor. E agora alguém, pastora Lolita, chega e olha para mim e diz: está vindo aí uma grande tribulação. Está vindo aí um momento da ira de Deus. Está vindo aí o momento em que Deus irado vai olhar para essa terra. E Ele vai voltar com a sua fúria, a sua ira contra os moradores da terra. E você fica pasmo. E mais ainda, pastor, alguém chega e diz: olha, eu sei, apóstolo, que está vindo um líder mundial. E este líder vai impor a sua autoridade. E todo aquele que serve a Deus vai passar por um sofrimento tremendo. E está para acontecer. E alguém olha para você, pastora Maiane, e fala: prepara que você vai passar por isto. Prepara que a grande tribulação é seu lugar. Prepara que antes de encontrar com o noivo, você vai encontrar com o antinoivo. Você vai encontrar com o anticristo, ele vai dominar sobre você. Olha para mim. Estes mensageiros, eles não estão qualificados para falar sobre a noiva de Cristo. Este apóstolo que vos fala, eu não estou preparando ninguém para passar pela grande tribulação. Eu não estou preparando uma igreja para encontrar com o anticristo. Eu não estou preparando uma igreja sendo auxiliado pelo Espírito Santo de Deus para enfrentar o anticristo. Mas você está sendo preparado para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento vai acontecer. Aleluia. Preste atenção numa coisa. Você pode falar comigo assim: apóstolo Josué, eu já li sobre aquelas 7 cartas de Apocalipse, e cada uma delas tipifica um tempo da igreja. Começando com a carta de Éfeso, vai até a carta de Laodiceia, você encontra os tempos da igreja. E esses últimos tempos tipifica exatamente, essa carta, a última carta de Laodiceia, tipifica o tempo que nós estamos vivendo. Maria José Chiodi, um tempo, minha irmã, de uma igreja que faz uma troca com Deus. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu creio que nenhum homem, desculpa, não sou machista, querido, mas eu quero que você entenda. Nenhum homem aceitaria um casamento que uma jovem se coloca para fazer uma troca com ele. Eu te amo, eu caso com você, desde que você me dê um anel de brilhante, um carro importado, que você me dê uma mansão, eu vou continuar sendo a sua noiva. Queridos, noivo nenhum aceita. Mas estamos vivendo, pastor Cláudio, numa época de uma noiva, de uma igreja que quer fazer trocas com o noivo. Tudo bem, nós somos noiva, mas eu quero um carro importado. Eu quero dinheiro na minha conta bancária, Jesus. Você é o meu noivo, mas eu quero dinheiro na minha conta. Eu quero chamar a sua atenção. Estamos vivendo uma época da igreja de Laodiceia. Se você não leu, eu quero que você leia a última carta em Apocalipse, quando chegar em casa. Você encontra lá no capítulo 3, o versículo 20, Jesus dirigindo a esta igreja de Laodiceia, que tipifica a igreja de hoje. Tipifica, queridos, todas as denominações, e agora eu vou falar.
tipifica a missão evangélica Betel, Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, Assembleia de Deus, Batista, todos estão encaixados dentro desta igreja de Laodiceia. Jesus disse pelo lado de fora: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Jesus só entra depois que você toma atitude e toma a decisão de abrir a porta. Jesus não invade o coração de ninguém. Ele espera que você tome essa atitude de abrir a porta para que ele possa entrar e habitar em você. Mas quando Jesus entra, queridos, há uma transformação. Missionário, não adianta, ninguém me convence de que uma pessoa recebe Jesus e permanece a mesma pessoa. Não existe como você, pastor Cláudio, aceitar Jesus e continuar a mesma pessoa. Quando o Senhor, ele entra, ele faz uma transformação, chama-se conversão. Você está andando para lá, você deixa de andar, agora você anda para cá. Existe, sabe, Pablo, uma mudança de vida quando alguém encontra Deus. Sabe por que razão? Ele passa a viver. As pessoas que não têm Deus, elas estão mortas. Quando a pessoa encontra Cristo, ele começa a viver. Olhe para mim. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu encontro vários lugares por nome mulher, eu encontro mulher. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Parabéns para vocês. Eu encontro a palavra mulher. Interessante, Luciano, que sempre quando a Bíblia fala sobre mulher, está falando sobre igreja. Ou está falando sobre a nação de Israel ou sobre igreja. De uma forma figurada. Você pode procurar entender ali, aqui está falando de Israel ou está falando da igreja? Você encontra. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 24, você encontra uma mulher. E essa mulher, Bispo Edson, eu tenho uma admiração muito grande. Eu chamo ela de mulher, era uma jovem. O seu pai chamava-se Labão. E essa jovem, de repente veio um homem chamado Eliezer. Eliezer foi enviado por Abraão. E Abraão disse assim para Eliezer: desça até a minha terra e busque uma noiva para o meu filho Isaque. Opa! Aqueles que são leitores da Bíblia de carteirinha já sabem do que eu estou falando. Rebeca tipifica o quê? A igreja. Opa, diga glória a Deus. Rebeca tipifica o quê? A igreja. Abraão, Deus. Isaque, Jesus. Eliezer, o Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Jerry, de repente agora vem Eliezer. E chega, está Rebeca apanhando água em um poço. Eu não quero contar os detalhes. A primeira coisa que eu vejo em Rebeca é a obediência. De repente Eliezer falou assim: dê água aos meus camelos, eu quero tomar água. Ela deu água a Eliezer e deu aos camelos. E deu água a todos os homens que estavam ali. Rebeca, sabe o que ela era, Matilde? Rebeca era obediente, prestativa. Rebeca gostava de servir. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se porventura você participa da igreja que está dentro de Laodiceia, chamada Igreja Rebeca, essas características estão te seguindo. Porventura você é alguém que gosta de servir? Porventura você é alguém que gosta de dar ouvido a Eliezer, que é o Espírito Santo? Ou você toma atitudes por você mesmo? Ou você está andando segundo a sua vontade? Quando Rebeca viu Eliezer, sabia que aquele homem a levaria até o seu noivo.
Opa, Lelena, quando a igreja Rebeca, ela vê o Espírito Santo, ela sabe que é Ele que a conduzirá até a presença do noivo Jesus. Ele não nos deixará para trás, porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo estaria conosco até a consumação dos séculos. Já estou quase terminando. O Espírito Santo, ele traz, pastor Elon, ele nos ensina a ser obedientes. Mas ensina, apóstolo, ele nos faz lembrar o que nós aprendemos. Quantas vezes, pastora Isabelinha, nós nos tornamos rebeldes como a igreja de Laodiceia? A igreja Rebeca, ela é obediente ao Espírito Santo de Deus, representado aqui por Eliezer. E de repente agora, queridos, ela vai seguindo Eliezer, ela vai seguindo. Isto eu quero dizer, a igreja vai seguindo que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele vai nos orientando. Agora entendi, apóstolo. Quando o Senhor prega que aqui neste altar não deve subir ninguém com alargador na orelha, agora eu estou começando a entender. É porque eu tenho que deixar minha carne de lado. Apóstolo, quando o Senhor explica que eu não devo colocar uma tatuagem, é porque eu tenho que andar de acordo e esquecer a minha carne e passar a andar de uma forma espiritual. Apóstolo, agora eu estou entendendo. Por que o mundo exibe tanto a carne? Academia é uma coisa excelente, pastor. Excelente academia. Eu orientaria todos os homens e mulheres a entrar numa academia. Excelente. O que eu vou falar é outra coisa. Mas quantos homens e mulheres vão para uma academia para mostrar a carne no carnaval? Para exibir-se no carnaval. O Espírito está morto. O Espírito de Deus não está ali. Está apenas a carne e os demônios agindo. Opa! Vocês notaram que aqui agora você está sendo convidado a esquecer a carne e pedir: Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Eu vou falar novamente, você notou que nós estamos sendo convidados, nós estamos sendo convidados agora a encher-nos do Espírito Santo de Deus. Se você crê, levante a sua mão, aplauda o Senhor Jesus Cristo, encha-se do Espírito Santo de Deus. No meio de uma igreja chamada Igreja de Laodiceia, eu creio que muitos estão me acompanhando na Rádio Vinho Novo e estão acompanhando o raciocínio que nós estamos passando. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, poderosa, pessoas que tinham dinheiro. E no livro de Cantares de Salomão nós encontramos uma mulher, que esta mulher tipifica não Rebeca, mas tipifica a igreja que vai ficar para trás. Olhe para mim. Apóstolo, vai ficar alguma igreja para trás? Meu amigo, deixa eu dizer algo para você. Vai ficar milhões de pessoas para trás. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. E eu vou usar a palavra arrebatamento. Interessante, missionário Agostinho, que a Bíblia Sagrada diz que serão da mesma forma que foi no tempo de Noé, vai acontecer agora. As pessoas casavam, se davam em casamento. Você pergunta, o que é isso, apóstolo? Foi dias normais. Casar e dar-se em casamento é normal. Vai ser um dia, pastor Max, que você vai levantar
E você vai lá olhar o seu celular, está tudo normal. Não vai acontecer nada antes que diz que será o arrebatamento daí meia hora. Este é o perigo. Eu quero chamar a sua atenção para isto aí. Pode ser ainda hoje. Eu vou repetir. Pode ser ainda hoje. Pode ser que este culto não vai terminar aqui. Pode ser que esse culto termine ou continue lá no lar celestial. E se isto acontecer, Beth, eu quero dizer algo para você. Esse microfone vai cair, meu amigo. Porque eu tenho certeza que você não vai ver esse Josué pregando aqui neste lugar. E ainda o pior, muitas pessoas vão desaparecerem deste lugar. Vão sumir. Você sabe o que é ser arrebatado? É ser tirado com violência da terra. É ser arrancado da terra. Não existe essa de, gente, canta um hino maravilhoso que vai acontecer o arrebatamento daqui a pouquinho. Vamos lá, canta, prepara. Não, queridos. É como se acontecesse, Pablo, um relâmpago, um trovão, tá entendendo? Um estalo, e de repente houve o estalo e as pessoas desapareceram. E eu digo algo para você, o noivo que é Jesus está aguardando a chegada desta noiva para a boda do Cordeiro. E é por isso que nós te convidamos a deixar este mundo e seguir ao Senhor. Muito bem. Quando eu abro o livro de Cantares de Salomão, eu encontro uma outra mulher. Não é Rebeca. Uma outra mulher. Missionária Raquel, eu encontro uma outra mulher. Uma mulher, bispo J. Reis, que parece ser rica. E ela também tem um noivo. Oh. E de repente, ela está dentro de sua casa. A chuva está caindo. É noite. Está aqui no livro de Cantares. E ela ouve alguém pelo lado de fora. E esse alguém com a voz suave, que é o seu noivo, fala assim: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Diga aleluia. Mais forte, aleluia. Esta voz missionária de Eli, nós estamos ouvindo. Já entrei no meu jardim. Quando um apóstolo prega, quando um pastor prega, Jesus está dizendo: já entrei no meu jardim. Amada minha, pomba minha, querida. Interessante. No versículo 2 do capítulo 5, ela fala debaixo do cobertor. Ela está, Paola, deitada no seu quarto, coberta de púrpura. A sandália de pérolas, tudo que o noivo deu. E de repente agora ela ouve a voz do seu amado. Deixa eu chamar a sua atenção, queridos. Olhe para mim. Eu li esse texto quando eu tinha 12 anos de idade. Eu perguntei, qual noiva que não abriria a porta para o noivo? Qual esposa que não abriria a porta para o esposo? Ele chegando de viagem, dizendo: querida, eu estou aqui. Qual esposa? Geralmente as esposas, Jace, então vai levantar correndo e falar: amor, você chegou? Entra. Vamos mandar buscar pizza. Vamos sair para aproveitar a sua chegada. Mas essa noiva não tem amor nenhum pelo noivo.
Essa noiva, pastor Aurora, ela ouve ele dizendo: amada, querida minha, eu voltei, cheguei, já entrei no meu jardim. E ela disse assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Jesus, hoje, Ele quer entrar e Ele bate a porta. E ela diz mais ainda que assim, olha, que Ele lá fora, Ele dizia assim: abre-me, minha irmã querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalhos, os meus cabelos da gota da noite. Olhe para mim. Jesus, Gilmar, Ele clama neste momento para entrar. Pastor Olita, sabe por que será tarde um dia? Porque hoje Ele quer entrar. Missionária Catiane, a vontade dele é entrar e ter comunhão conosco. A vontade dele é que estejamos à vontade para abrirmos o coração e falar: entra, Senhor, em minha vida. Mude a minha vida. Sabe o que esta noiva falou lá nos seus aposentos, em sua casa? Ela disse assim: já despi a minha túnica, hei de vesti-la novamente. Deixa eu dizer algo para você. Isto não é noiva, não é esposa, isto é prota. Isto é alguém que levou dinheiro e não ama. Já é triste falar isto, mas nós temos muitos no século 20 que não passa de uma igreja prostituta, de uma igreja que não ama o Senhor, de uma igreja que não quer comunhão com Deus, de uma igreja que quando chove as pessoas não querem cultuar o Senhor. Uma igreja que eles trocam qualquer coisa por estar na presença de Deus. Eu sei que talvez você achou que foi duro, mas eu quero que você ouça mais um pouco. Essa noiva, ela disse: eu já despi as minhas vestes. Vou vestir outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. Quer dizer, fica aí, noivo. Não entre. É isto que hoje está acontecendo com a igreja de Laodiceia. Olhe para mim. Eu quero que você olhe para dentro de você agora e diga: Senhor, eu não quero ser a igreja de Laodiceia. Eu quero ser Rebeca. Eu quero ser essa igreja que aprendeu a te amar, aprendeu a te servir. Eu quero, Senhor, ser aquela igreja que será levada ao encontro do noivo, chamada Jesus. Pai, eu quero que o meu coração seja um coração de Rebeca e não de uma igreja de Laodiceia. Porque aqui em Cantares de Salomão, nós encontramos uma igreja de Laodiceia. Deixa eu terminar. No versículo 4, eu encontro algo que sai até fora do que Jesus fez. Eu nunca vi na Bíblia Jesus forçando a barra. Mas no versículo 4, Poliane,
Ela viu quando a maçaneta da porta começou a mexer, e ele enfiou a mão por uma fresta e tentou abrir. Jesus nunca força para entrar, mas ultimamente o Senhor está fazendo de tudo. Ele sabe do que vai acontecer com a igreja de Laodiceia que ficar para trás. Então hoje ele força, ele está dizendo: Gilmar, eu quero ter essa intimidade contigo, Gilmar. Eu quero que você me exalte, glorifique, eu quero te dar alegria, felicidade, é isso que eu quero. No versículo 5 diz assim: levantei para abrir ao meu amado. Desculpa a expressão minha aqui, queridos. Mulher miserável. Mulher sem amor. Mulher ingrata. A igreja do século 21 é uma igreja ingrata. A igreja do século 21 tem tudo, menos amor ao seu Senhor. A igreja do século 21 quer servir a Jesus e servir aos demônios. Quantas vezes alguém chega para mim e fala assim: apóstolo, mas é pecado fazer isso? Apóstolo, é pecado fazer aquilo? Aqui, seu infeliz. Até quando você vai servir a Deus e servir aos demônios? Até quando você vai querer servir ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, e dar ouvido a esse bicho ruim chamado demônios? Até quando? A luz não tem comunhão com as trevas. Ou você é luz, ou você é trevas. Onde chega a luz, as trevas têm que desaparecer. Não adianta você falar assim: apóstolo, mas eu sou meia boca, né? Não, apóstolo. Apóstolo, é o carnaval. Eu não foi o seguinte: vestir todo mundo assim, algumas tanguinhas de carnaval, e vão pegar, escrever assim nas costas: Jesus te ama, e nós vamos lá para o meio tocar carnaval, pular e ganhar almas para Jesus, porque tem pastor famoso aí na televisão, pastor de grande igreja do Rio de Janeiro está fazendo isso. Deixa eu falar com você uma coisa: eu não tenho compromisso com as trevas. O meu compromisso é com o Senhor Jesus Cristo. Tem uma coisa: o meu compromisso com o Senhor, pode aplaudir o Senhor, o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E ainda que grandes igrejas venham continuar fazendo isto, eu continuarei servindo ao Deus Todo-Poderoso. Quer fazer algo comigo? O ano que vem me chama. Vou desafiar você. Me chama o ano que vem, para nós passar os 3 dias no meio, lá do centro de Belo Horizonte, onde vai ser os desfiles. Eu topo com você. Me chama. Só tem que eu vou colocar uma condição. Eu vou de paletó e gravata. Eu vou levar um microfone e levar a Bíblia na mão. Aí eu vou. Aí eu vou, bispo. Porque aí eu sei que eu vou levar porretada, eu vou levar paulada, eu vou levar pedrada. Eu sei que alguém vai me colocar para correr, mas não tem problema, porque eu não sou filho de pai assustado. Alguém vai dizer assim: aqui não é seu lugar, eu sei que não é, mas eu vim aqui para enfiar essa Bíblia na sua boca, rapaz. Eu sou pregador da palavra de Deus. Eu não estou aqui para fazer dancinha com você e ajudar a crescer carnaval, não. Estamos aqui para pregar a verdade, a palavra de Deus. Aí eu topo, me chama que nós vamos. Pode me chamar que eu vou. Sabe por que razão, queridos? Nós somos pregadores da verdade.
nós mostramos que o homem está indo para o inferno e a salvação é em Cristo Jesus. E se não arrependerem dos seus pecados, queridos, eles vão queimar no fogo do inferno. E todo aquele que estiver dentro da igreja, queridos, e não aceitar Jesus como Salvador, pode ser bom dizimista, vai queimar no fogo do inferno. Não é porque esse apóstolo quer, é porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Crer requer, sabe o quê? Transformação, mudança. O mundo tem que olhar em você, olhar em mim e ver que nós somos de Deus. O mundo tem que olhar nos seus olhos e perceber que dentro de você tem alguém morando chamado Jesus. O mundo tem que te olhar. Ele não vai notar a diferença, não é pelo seu cabelo, sua roupa, não. Mas vai notar pelo seu caráter. Ele vai notar que você é alguém que fala e cumpre. Ele vai notar que você é alguém que cumpre com seus compromissos. Ele vai ver que você é alguém que serve ao Deus Todo-Poderoso. Isto é ser uma igreja Rebeca. Essa será arrebatada. Esta igreja que encontramos em Cantares de Salomão, do capítulo 5, quando ela percebe que Jesus força a barra, ela levanta. E diz aqui ainda, ela fala: eu levantei, porque ouvi a voz do meu amado, e ele tentou abrir a porta, eu ainda levantei. Quando ela abre a porta, ele tinha ido embora. Ele foi embora. Ele levou Rebeca. Diga graças a Deus. Ele desistiu dessa prostituta. Você está constrangido? Deixa eu falar novamente. Ele desistiu dessa prostituta que só quer fazer troca com ele. Diz o restante do texto, capítulo 5, que quando abriu a porta, ele tinha ido embora. Lógico. Rebeca esperava por ele. Diga graças a Deus. Ele foi. E ela sai pelas ruas da cidade, e os guardas pegam esta mulher e maltratam, espancam. É isto que vai acontecer com esta igreja, que não é Rebeca do século 21. Esta igreja rica tem tudo, menos Jesus. Tudo, menos o Senhor. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos a cada dia prestar atenção nisso, que nós estamos sendo preparados para o arrebatamento. A qualquer momento muitas pessoas vão abrir o Face, vão até acessar a página do apóstolo Josué, mas não vai adiantar colocar recados, porque eu não vou responder. Você pode mandar recado, se você ficar para trás, para o meu WhatsApp. Eu não vou responder. Vai ficar aquela marquinha dizendo: ele não leu. Sabe por quê? Porque eu não vou estar aqui para abrir o meu programa de WhatsApp. Eu estarei ocupado com algo bem maior. A boda do Cordeiro. Estaremos sendo preparados para retornar para esta terra depois de 7 anos, como ministros do Senhor Jesus. Ele vai colocar o seu trono lá em Jerusalém, e eu descerei com ele. Você, eu profetizo,
que vai descer com ele, para reinar com ele neste mundo. O Senhor não está preparando fracos. O Senhor está preparando valentes. Sabe o que é fraco? Crente chorão, crentes lamentadores. Outro dia alguém falou: apóstolo, o senhor não notou que a minha esposa não está vindo na reunião de pastores? Eu falei: o problema é dela. Daí? E daí, bispo? O problema é dela ou dele. Nós sabemos das nossas responsabilidades. Você sabe da sua responsabilidade para com Deus. A responsabilidade é sua para com Deus. Fique sobre seus pés. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero que você curve neste momento a sua cabeça, com os olhos fechados, a cabeça curvada. A igreja está sendo preparada para subir. Está havendo uma mobilização nacional e internacional da igreja. Você nunca tinha ouvido falar tanto do arrebatamento como você está ouvindo agora. Você nunca ouviu falar tanto sobre o final dos tempos como você está ouvindo falar agora. Este apóstolo que vos fala, eu sinto que a qualquer momento vamos ouvir a voz, o tocar da trombeta e o anjo chamando: sobe. Isto vai acontecer a qualquer momento e eu quero te convidar agora a você curvar neste momento a cabeça, porque nós vamos cantar um hino, vamos louvar ao Senhor neste momento. Eu quero que você curve a cabeça com os olhos fechados e, como a igreja Rebeca, você vai poder dizer para você mesmo: eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você vai poder dizer para você mesmo, através desse hino que nós vamos cantar: eu vou abrir o meu coração. Continue com os olhos fechados. Você entrou aqui neste lugar com o coração fechado, triste. Você entrou aqui talvez preocupado, desesperado com alguma coisa. Onde está o seu coração neste momento? Eu quero te convidar a esquecer de tudo neste momento e pensar somente no Senhor. Eu quero te convidar para isto nesta hora. Curve a sua cabeça. Antes de você começar a cantar, eu quero dizer algo para você com os olhos fechados. Esqueça agora as suas preocupações. Esqueça agora o que você tem para fazer amanhã. Esqueça agora os seus compromissos. O seu maior compromisso é com o Senhor, é com Deus, é com o Espírito Santo. E o Senhor te chama nesta hora para você dedicar a Ele os momentos de louvor e adoração. Não olhe para essa criança que está perto de você, não. Esqueça essa pessoa que está perto de você. Esqueça, é você e o Senhor agora. Desde aqueles que estão aqui à frente até a parte de trás do templo, é com o Senhor agora. E Ele quer ouvir a sua voz. Portanto, eu quero que você abra a sua boca. Você vai ver a transformação que vai acontecer com você hoje ainda. Você vai ver que você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou abrir o meu coração. Cante, cante, cante. Eu vou deixar meu noivo entrar. Cante bem forte, cante. Abra o coração neste momento, aleluia. Eu vou deixar meu noivo entrar.
Senhor, ao teu amor nós queremos nos entregar, porque o teu perfume é melhor do que o vinho. Senhor, a tua presença nos enche de alegria e de paz, uma paz que nós não encontramos neste mundo, uma paz que nós não encontramos nessa terra, só encontramos na tua presença, Senhor. E é ao Senhor que nós entregamos neste momento. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça morada eterna em nossa vida. Senhor, eis aqui uma igreja Rebeca diante do Senhor, uma igreja que dá ouvido a Eliezer, o Espírito Santo, uma igreja que se prepara para encontrar com o Senhor nos ares. Deus, obrigado, Senhor. Continue com os olhos fechados enquanto os diáconos estão entrando com a ceia. Continue com os olhos fechados. Cante, cante mais uma vez, cante. Eu vou abrir meu coração. Interessante que eu disse ao rapaz que me perguntou, triste. Este jovem, apesar de ser um servo do Senhor, estava triste. E ele falou: apóstolo, eu como noiva do Senhor não vou ter um encontro com o Senhor. E eu disse a ele: continue firme, porque o Senhor está para voltar para buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem preparados subirão em um arrebatamento ao encontro do Senhor nos ares. E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23, ele fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A palavra diz: até que ele venha. Por isto, aquele que come o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Com os olhos fechados, essa passagem nos mostra que o apóstolo Josué, que os bispos e pastoras, nenhum de nós tem o direito de te examinar. É você que tem que examinar, fazer um autoexame, examinar a sua vida. Se porventura encontrar algo que seja errado ou pecado, não é deixar de participar da ceia, mas é pedir perdão, consertar com o Senhor
e participar da ceia do Senhor. Com os olhos fechados. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos diante do Teu altar, glorificamos o Teu nome e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Pecados que cometemos por obras, por pensamento, por omissão. Que o Senhor venha perdoar-nos. Que possamos agora, Senhor, participar da ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Nós te agradecemos, em nome de Cristo. E agora, Senhor, nós te apresentamos este pão e apresentamos este cálice, que será servido aos teus filhos. Ministramos agora a cura, a libertação. Se porventura este pão, este cálice foi ingerido por alguém que esteja enfermo, que ele seja curado ainda nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. A igreja pode assentar. Receba o pão, receba o cálice e espere para que possamos participar todos juntos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Senhor, faça isto. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais
nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, único Deus, único, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participe do pão em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Você acabou de participar do pão. Olha aqui para frente. Existe uma palavra chamada transubstanciação. Existem alguns cristãos que acreditam que há a transubstanciação. Isto é, que o pão transforma em carne. E dentro dessa transformação, pastor Elon, eles dizem que você não pode mastigar a hóstia, porque ela transforma-se em carne. Nós, servos do Senhor, nós não acreditamos na transubstanciação. O pão continua sendo pão. Só tem que o pão tipifica o corpo de Cristo, que você acabou de participar neste momento, do corpo de Cristo Jesus. Eu tenho em minhas mãos aqui o cálice, você também tem um cálice em sua mão. O que este cálice, ele contém suco de uva, que tipifica o sangue de Cristo, a aliança que o Senhor fez conosco. Uma aliança não com base em outra coisa, mas sim em seu próprio sangue. E a Bíblia Sagrada fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança. Jesus estava dizendo: a velha aliança ficou para trás. Esta é a nova aliança. Só tem que ele diz: agora feita no meu sangue. Essa aliança, ela é inquebrável. Interessante que ainda que você venha quebrar aliança com Cristo, Ele não quebra aliança com você. Ele não quebra. Ainda que nós venhamos, missionário Joxan, quebrar, Ele não quebra aliança conosco. A aliança é inquebrável. E isto nós ficamos felizes em saber que nós temos uma aliança eterna com o Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes, em memória de mim. Pode participar em nome de Jesus. Continua com os olhos fechados. Sinta essa brisa do Espírito Santo de Deus em sua vida. Você que está acompanhando pela TV Vinho Novo, eu creio que você fez o mesmo. E o pão que está aí na sua casa foi consagrado. Também o cálice foi consagrado neste momento, em nome de Jesus. Você pode participar. Agora com os olhos fechados ainda. Sinta a suavidade do Espírito de Deus neste lugar, em nossas vidas. Pode cantar. Louve ao Senhor, louve. Com os olhos fechados. Todos sinta. É verdade, Senhor.
Se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. É verdade, Senhor. Minha força vem do Senhor. Glória. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Te adorar é o que sei, te adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Eu quero que você faça silêncio um instante. Nós estamos caminhando. Atenção, nós estamos caminhando para mudar um pouco mais os nossos cultos. Preste atenção. Eu quero que você me ajude, porque nós estamos para tirar os avisos do meio do culto. Avisos não é culto. Nós queremos caminhar para um processo de começar o culto com louvor e adoração a Deus. Terminar com a mensagem, oração e bênção apostólica. Deus não só merece, mas Ele tem que ter o nosso respeito. Aqui vocês sabem que nós não cantamos o parabéns para você antes da bênção apostólica. E pode chegar o presidente da República aqui neste lugar, no horário do culto. Ele vai ficar assentado. Nós vamos cumprimentá-lo com todo respeito, depois do culto. Aqui, o Rei dos Reis tem prioridade. E esse culto é feito para Ele. Eu quero que você siga isto. Pode acontecer o que for com o apóstolo Josué. Eu quero que você esqueça o apóstolo. Nunca faça uma homenagem para mim no meio do culto. Nunca faça isso, por favor. O culto começa às 19 horas. E nós nos encontramos aqui para cultuar o grande El Shaddai. Portanto, nós estamos caminhando, missionária Silvana. E eu quero a ajuda de todos vocês. Ajuda de todos. Para que possamos chegar neste patamar. De no horário do culto, mesmo que estoure uma bomba lá fora. Mesmo que alguém diga que aconteceu um terremoto. Nós não vamos voltar a nossa atenção para fora do templo. Porque aqui o Senhor está entronizado para receber o nosso louvor e para falar conosco. Então, ainda que o culto ele venha a ter apenas 1h30 só 1h30, mas que seja 1h30 de louvor,
de palavra, de culto ao Senhor. Amém, queridos? Então, aqui a Missão Evangélica Betel sede. Nós estamos caminhando, ainda que outras missões não obedeçam ou não atente para isto, a missão sede, eu quero convidá-los a nós começarmos a tomar uma atitude com respeito a isto. O Senhor, Ele está aqui para receber o nosso louvor, a nossa glorificação. E tem uma coisa, queridos, repito novamente, pode entrar o presidente da República, entrar quem for neste lugar, por favor, você pode até me avisar que está presente, que merece o nosso respeito, mas no horário do culto, de louvor a Deus, antes da bênção apostólica, não existe ninguém neste mundo que mereça a atenção aqui neste lugar. Aqui é um lugar santo, separado para o louvor e adoração do grande Deus, Jesus Cristo. Este lugar. Então, queridos, você pergunta, apóstolo, e as demais locais de reunião da missão? Nós vamos aconselhar a cada pastor. Aconselhar. Nunca fazer comemorações no horário do culto. Agora, depois da bênção apostólica, meu amigo, você pode estourar pipoca, você pode gritar, nós cantamos tranquilamente. Mas antes da bênção apostólica, é aquele. Eu já entrei dentro dos templos dos muçulmanos. Entre de sapato, que eles vão te jogar lá fora. Entre de sapato, te jogam lá fora. Vão dizer, você está desrespeitando Maomé, a nossa religião. Aqui não. Tente entrar no convento da Penha, lá no Espírito Santo. Uma mulher com roupa degotada, um homem de bermuda, tenta entrar. O padre vai colocar para fora e dizer, aqui não. Aqui não. Que Deus abençoe, que nós possamos chegar a este ponto o mais rápido possível. Nós vamos trabalhar em cima dessas questões dos avisos. Eu creio que muito em breve nós já teremos tirado os avisos do meio do culto. Quem sabe passar ele para depois do culto, depois da bênção apostólica. Terminar e dar os avisos, né? E ficar à vontade para isso. Mas hoje nós vamos ainda fazer conforme sempre. E nós temos alguns avisos. E eu quero convidar o Bispo Luiz a vir aqui à frente para dar esses avisos, né? Mas antes nós vamos consagrar nossos dízimos e nossas ofertas. Faz parte do culto a Deus. Amém? Faz parte. Eu gostaria que você se preparasse. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, se levantasse, viesse à frente. Pastor Marlon já está preparando para colocar aquela música linda e maravilhosa, movimentada. Aquela música que sempre colocamos no momento do louvor e da adoração. No momento do culto de entregar nossos dízimos, nossas ofertas ao Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Continue aqui à frente com os olhos fechados. Você que vai ofertar, você vai dizimar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Curve a cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, faz parte do culto que nós te apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Faz parte deste culto. Pai, cultuamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu muito. Ó Deus, e aqui estamos trazendo um pouco daquilo que o Senhor nos deu, para te entregar. E estamos te entregando com alegria, com felicidade, porque é o Senhor que abençoa nossas vidas. É o Senhor que nos dá saúde, alegria, felicidade. É o Senhor que faz com que estejamos sempre firmes. Nós te glorificamos. E agora, Senhor, eu consagro esse dízimo e essa oferta para o Senhor. E eu peço, Deus, abençoe esta mulher, abençoe este homem, abençoe esse jovem, abençoe essa criança. Toma ele em tuas mãos, Pai. Tome, abençoe, abra as portas. Abra, Senhor, que ele seja ricamente abençoado por ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Pode colocar à frente a sua oferta, o seu dízimo, em forma de glorificação, de exaltação, bendizendo ao Deus Todo-Poderoso, enaltecendo o Senhor. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Que a cada dia o Senhor esteja enchendo a sua vida de felicidade, de paz, de alegria, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir então os avisos, e eu gostaria neste momento de você ouvir o aviso calado, em reverência, porque o culto ainda não terminou. Portanto, faça silêncio durante os avisos, para que você possa compreender o que for falado aqui à frente. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Vamos receber o Bispo Luigi. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, compartilhar os avisos, estamos encerrando. Amém. Segunda-feira tem ensaio do Semear às 19h30. Na terça-feira, segunda também o Kadosh, às 19h30. Ministério Kadosh. Terça-feira, às 19 horas, intercessão. Amém? Quarta, o nosso culto às 19h30. E após o culto, o projeto Start às 20h30, na quarta. Sexta-feira, o nosso culto às 19h30. No sábado, tem a Família Impactadora Residência às 9 horas da manhã. E o Adonai às 10 horas, no sábado. Domingo, nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã. E o nosso culto de missões às 19 horas, próximo domingo. Amém? Outro aviso, está chegando aí o nosso tropeirão missionário, junto com a conferência, a conferência O Chamado, no dia 22 de março, 9 horas da manhã, será num domingo, às 9 horas, e também o nosso tropeirão missionário, no mesmo domingo, quem puder nos abençoar, o valor R$12. No decorrer da semana vai ter o convitezinho que os irmãos podem adquirir. Amém? Amém. Eu convido o pastor Elon, ele vai compartilhar uma boa notícia para os irmãos. Em breve nós estaremos encerrando. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, igreja, amém? Uma grande alegria estar aqui e eu gostaria de agradecer a cada um que contribuiu para a minha formação e gostaria aqui de dar honra a quem honra. Romanos 3, versículo 7 diz: dê honra a quem honra. Eu gostaria de agradecer a pessoa do apóstolo Josué, que me mentoreou, que me acolheu nessa igreja. E gostaria aqui de agradecer ao Bispo Luigi. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está escrito assim, creia no Senhor teu Deus e estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. E eu criei nesse homem aqui. Eu procurei ele na humildade, porque Deus não honra soberbo, né? Ele abate soberbo, mas ele exalta os humildes. E apresentando um projeto para ele, que era para ajudar a mentorear aos irmãos que estavam desempregados, a montar um negócio a partir do zero, com técnicas, né, que eu venho estudando há muitos anos. E ele falou: por que você não escreve um livro? E Deus me honrou. Eu estou lançando meu primeiro livro pela editora Getsemane, que foi muito elogiado pelo pastor Jorge Linhares. E nesse livro eu agradeço a Missão Evangélica Betel, a pessoa do apóstolo, e agradeço muito esse homem de Deus aqui, o Bispo Luigi, porque na multidão de conselhos a sabedoria. Você que precisa de conselho, procura um homem de Deus. Augusto Cury afirma que nós somos a somatória dos nossos 5 melhores amigos. Então, eu gostaria que você aplaudisse ao Senhor Deus e essa pessoa que me ajudou tanto, o Bispo Luigi. Amém? Dia 19 vai ser o lançamento desse livro, que aborda sobre os 7 princípios do empreendedorismo, como começar um negócio a partir do zero, princípios bíblicos e técnicas de empreendedorismo, e você é o meu convidado para um maravilhoso coquetel. Deus te abençoe.
Amém. Deus abençoe, pastor Elon. Em nome de Jesus. Dia 19 de março estaremos lá. Amém? Amém. Vamos ficar sobre os nossos pés? Vamos agradecer ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus por esta semana que passou, por esta que está iniciando hoje. Pai, nós te agradecemos por grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a semana dos teus filhos, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana, ó Deus, de boas notícias. Pai, abençoe o retorno dos teus filhos aos seus lares. Livra de todo mal, livra do homem violento, que eles possam retornar debaixo da tua graça e proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Erga sua mão direita. Receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida hoje e para todo sempre. Amém e amém. A profecia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.